Levante sua Bíblia aberta em Gênesis 11, 26. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo através desta palavra, que eu seja abençoado agora nessa pregação. Me dá ouvidos espirituais e entendimento para que essa palavra venha me dar direção e me fortalecer. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos aprender com o exemplo de fé de Abraão. Amém? Mas eu quero voltar um pouquinho na história do pai dele. No livro de Gênesis 11, versículo 26 diz assim: e viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Olha para mim, por favor. O pai de Abraão teve 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. O que deu neto para ele foi Harã. E nasceu Ló, o conhecido sobrinho de Abraão. Depois, aqui no versículo 28 diz assim: e morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, aonde? Em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de quê? Para onde ele ia? Para a terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá onde? Em Harã. Mas ele saiu de Ur dos caldeus para ir para onde? Para Canaã. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta que eu vou continuar. Mas entenda isso. Ele teve 3 filhos, um morreu, deixou um neto. Quando o filho morreu, momento difícil. É difícil perder alguma coisa, e mais difícil quando perdemos familiares, pessoas que amamos. Mas era uma situação que ele tinha que superar. E ele saiu de Ur dos caldeus dizendo: eu vou para Canaã. No meio do caminho ele parou numa cidade chamada Harã. E ele ficou ali e morreu com 205 anos. Entenda, por favor. Era para ele não parar, mas ele não conseguiu superar aquele momento difícil, e aquilo parou ele. Aquilo matou o sonho dele. Aquilo que aconteceu desestabilizou ele, e ele deixou de sonhar e não chegou até Canaã. Tudo que você começar, termine. Não deixe nenhum sonho seu morrer. Momentos difíceis passam. Você tem que superar. Você não pode deixar nada te parar, por mais difícil que seja a situação. Não estou dizendo que a situação era fácil, porque é fácil você julgar a situação dos outros. Cada um sabe o desafio que enfrenta, mas isso não pode te parar. Ele não chegou a Canaã. Até aí você entendeu? No capítulo 12, no versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abrão, da idade de quê? De 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram, em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Olha para mim, por favor, vamos entender isso. O pai de Harã não conseguiu superar aquela dificuldade, resolveu ficar em Harã, e Deus chama Abraão. Abraão tinha quantos anos? 75 anos. Por que a Bíblia deixa a idade dele? Para mostrar que para Deus não tem idade. Se alguém te achar velho, não tem problema. O problema é quando você se acha velho. Enquanto as pessoas falam da sua aparência, da sua idade, Deus não vê isso. Porque Deus falou falou para o profeta Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, eu vejo o interior. O homem vê o lado de fora, eu vejo o coração. Não fique deixando a sua idade atrapalhar, porque isso só existe na sua cabeça. Isso não existe para Deus, porque Deus pode cumprir as promessas dele na sua vida com qualquer idade. Deus é Deus. E ele chamou Abraão com 75 anos. Bispo, eu tenho mais. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Bispo, eu tenho menos. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Não é a idade que decide, nem que mata os seus sonhos. Deu para você entender? E Deus disse assim: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai. Deus mandou ele o quê? Sair. Aprenda uma coisa: Abraão é chamado o pai na fé. Deus chega a dizer em Isaías 51:2, para nós olharmos para Abraão e para Sara. Deus manda. Você não vê Deus mandando olhar para todo mundo. Deus disse: olhai para mim e sede salvo. Ele disse: olhai para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Mas ele também deixou um referencial para nós aprendermos com Abraão. Ele disse: olhai para Abraão e olhai também para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Olha para mim, por favor. Deus te chamou para te abençoar e te multiplicar. Deus te chamou para fazer coisas grandes na sua vida, mas você tem que ouvir a voz dele. Abraão ouviu a voz de Deus. Deus disse: sai, ele saiu. Aprenda, porque para Deus trabalhar na sua vida, como trabalhou na vida de Abraão, você vai ter que cooperar. Abraão foi um homem que deixou Deus fazer o que ele queria. Ele deixou. Deus não disse para ele: eu vou te levar para tal lugar. Deus não disse isso. Deus disse: vai que eu vou te mostrando. Porque na nossa caminhada Deus vai dando direção. Vai por aqui, vai por ali, não vai por lá, não confie em fulano, se afaste disso. Deus vai guiando você, quando você tem ouvidos para ouvir a Deus. Até aí você entendeu? Abraão, ele saiu. Era para ele sair. Tem gente aqui que trabalhava para os outros, e Deus disse: sai. Ela saiu, montou um negócio, está arrebentando, porque Deus falou para sair. Tem gente que Deus não falou para sair. Você tem que ter discernimento espiritual para você não tomar atitudes pelo testemunho dos outros. Você tem que tomar atitudes pelo que Deus fala com você. Se é para ficar, fique. Se é para sair, saia. Amém? Eu já vi casos que a pessoa foi mandada embora e ficou até contra Deus, mas Deus deu uma direção. Aquele ser mandado embora já era Deus trabalhando para a pessoa enxergar que Deus tinha algo maior para ele ou para ela. Amém? Deus faz coisas que você nem imagina. Deus não está parado, Deus está trabalhando. A mulher deu testemunho aqui semana passada, que ela disse: me deu vontade de tomar um café naquela padaria, e eu entrei na padaria, fui tomar café, fiz amizade com o rapaz, fechei um negócio grande com ele. O rapaz disse que bateu o carro, fez amizade com um cara que bateu nele e fechou um negócio grande. Deus trabalha como Ele quiser, da maneira que Ele quiser. A minha parte é crer.
Mas quando você não está bem, você murmura: pô, perdi o emprego, pô, bati o carro. Deus sabe o que Ele permite e sabe o que Ele faz. Amém? Você tem que crer. Abraão foi chamado pai na fé. Olhai para Abraão. Agora entenda, por favor. Deus disse assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão pega Ló, o sobrinho dele, e vai com ele. Era para levar Ló? Não era. Ele falou: sai da tua terra, da tua parentela. Não era para levar Ló. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Por quê? Certas pessoas que você gosta, que você ama, você tem que continuar amando, mas no que diz respeito a trabalho, ao que Deus tem para fazer na sua vida, essa pessoa não pode estar perto de você. Essa pessoa não pode estar envolvido, ainda que seja familiar, ainda que seja amigo, ainda que seja até alguém que te ajudou, que você pode ajudar, mas não no negócio com você. Abraão sai de Arã e chega até Canaã. Ele chega. Diga: eu vou chegar em Canaã. Você não crê que você vai chegar na sua vitória esse ano, não? Crê que você vai chegar na sua vitória. Ele chegou a Canaã, mas entenda, por favor, veio uma fome. Aqui no versículo 10 diz assim, versículo 10: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Olha para mim, por favor. O pai na fé, o grande Abraão, não era para ter saído daquela terra para ir para o Egito. Era para ele ter confiado que Deus, naquela dificuldade, ia suprir tudo e não ia deixar faltar nada. Mas ele não consultou a Deus. Ele não teve fé para enfrentar aquela fome, aquela dificuldade. Ele desceu para o Egito, se arrebentou. Lá no Egito colocou a mulher dele em risco, porque o rei do Egito pegou a mulher dele, levou para o palácio. Se Deus não trouxesse uma praga no Egito, ia destruir a família dele, pelo medo dele. E Deus permite, isso está na Bíblia, para você entender que nós somos seres humanos, nós sentimos medos, nós erramos, nós falhamos, nós temos fraquezas, e nós temos que aprender com nossos erros, com as nossas fraquezas, e temos que olhar para frente, porque Abraão também errou, e errou 2 vezes, tá? Porque outra vez ele falou para Abimeleque que a Sara era irmã dele, e Deus à noite falou para Abimeleque: não toque aquela mulher de Abraão, consertando o erro de Abraão, porque Deus é muito misericordioso. Você viu o testemunho falar: quebrei 2 vezes porque me afastei e voltei. Deus é muito misericordioso, Deus é muito bom. Ou não é? Nós que somos difíceis, mas Deus é fácil. Agora entenda, por favor, ele pega Ló e leva. Vem uma fome na terra, era para ele ficar ali, consultar Deus. Deus, o que é que eu faço? Ele não consultou Deus. De Arã Deus mandou ele sair, de Canaã Deus não mandou ele sair, ele se arrebentou. Então você tem que ter cuidado para você não ficar onde não é para você ficar, e para você não sair de onde não é para você sair. Porque quando você está no Espírito, Deus te guia: faça isso, não faça aquilo. E coisa que você fez, não quer dizer que fazendo de novo vai dar certo. Para cada situação Deus dá uma direção. Está dando para você entender? E Abraão vai para o Egito e quebra a cara, e ele tem que sair do Egito, porque o rei do Egito fala: sai daqui, Abraão. Ele sai de lá. Abraão começa a viver pela fé. Abraão foi um homem de fé, porque ele ouvia Deus. Só que ele começou a crescer muito, e o sobrinho dele também começou a crescer muito. Entenda isso, por favor. Se você chegar no capítulo 13, no versículo 7, você vai ver o seguinte, ó. É tanta coisa de Abraão, eu vou tentar tirar o máximo de ensinamentos aqui. Versículo 7 diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. Por que fala isso, hein? Olha para mim, por favor. Abraão cresceu, os pastores do gado dele tomavam conta e começaram a brigar com os pastores do gado de Ló. Começou a ter brigas. E a Bíblia diz que
naquela terra havia cananeus e perezeus, ou seja, havia inimigos ali. E se eles brigassem entre eles, eles iam ser fracos. Deu para você entender? Se os inimigos observassem e presenciassem uma briga entre Ló e Abraão, eles iam dizer: agora é hora de atacar, porque eles estão divididos. Por isso que o diabo trabalha para você ter problema no casamento, o diabo trabalha para você ter problema dentro de casa, o diabo trabalha para você ter problemas com funcionários, porque quando tem problema dentro, os ataques de fora atingem você e você se dá mal. Lembra quando Israel foi atacada? Havia um problema político dentro, e eles esperaram o momento certo para poder atacar. O mal não ataca a qualquer hora. Ele espera o momento que você está fragilizado, que você está abatido, que você está muito preocupado, estressado, ansioso. Ele espera o momento para ele atacar e ter resultado no ataque dele. E Abraão falou assim: Ló, nós temos que tomar providência. Os cananeus estão aí, os perezeus estão aí, os inimigos estão aí. Se a gente ficar brigando entre a gente, vai ficar fraco. Porque qualquer equipe dividida é fraca, qualquer equipe unida é forte. Deus trabalha com união, unidade, espírito de união. Pode ver que o nome da igreja é o quê? Universal. Quem não quer unir, pode ir embora, vai com Deus. Mas é une, não é desune, é universal. Então ela é forte no mundo inteiro porque ela une, ela não desune. Quem quer desunir, vá com Deus. Melhor perder qualquer um que quer desunir do que perder esse espírito de unidade. Quem já foi para outro país e entrou na igreja universal aqui? Levante a mão. Mesmo espírito que aqui, amém? Mesmo espírito, seja qualquer lugar do mundo, mesmo espírito. Aí diz assim, versículo 8: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Irmãos, não dá para ficar brigando. Olha para mim, por favor, olha para mim. Deus permitiu que os pastores de Ló brigassem com os pastores de Abraão, porque Deus queria que houvesse ali um rompimento. Deus queria fazer algo grande na vida de Abraão e queria que ele se afastasse de Ló. Por isso que eu disse que você tem que ouvir a voz de Deus, porque tem familiares seus que não tem que estar nos seus negócios. Você pode ajudar de outra maneira, mas não no seu negócio. No seu negócio pode quebrar, pode trazer problemas. Seja o familiar, o grau que for do parentesco, não tem problema. Tem pessoas que não é para estar com você. Tem pessoas que um dia te ajudou, que você pode ajudar, mas não trazendo para a sua intimidade, não trazendo para os seus negócios. Agora tem pessoas da sua família que trabalha com você, que soma com você e vai fazer diferença com você. Mas aí o próprio Espírito Santo é que te guia. Tem filhos que é para trabalhar com você, tem filhos que é para trabalhar em outro lugar. E se você ouve a voz de Deus, você não é enganado. Ali era o momento de Ló e Abraão se afastar. Deus falou: sai da tua terra, da sua parentela. E Abraão tinha uma dificuldade em se afastar de Ló. Ele tinha uma dificuldade. E Ló era um tipo de pessoa que não reconhecia que era abençoado por causa de Abraão. Tem familiares seus que não reconhecem, mas é abençoado porque você ora por eles. Você vê eles sendo abençoados e você sabe: obrigado, meu Deus, o Senhor respondeu minha oração. Mas ele não acredita, até critica você, sim ou não? Mas eles são abençoados por causa de você. E quando ele se afastou de Abraão, ele se afundou. E Abraão foi usado por Deus para poder ajudar Ló. Deu para você entender? Então você tem que ter essa vida com Deus. Por quê? Porque tem pessoas que você tem que ter com você, tem que ter pessoas que você não tem que ter com você. E o Espírito Santo é que tem que falar isso. E você tem que ter coragem. Lembra que Abraão se deitou com Agar? E ele também teve dificuldade quando nasceu Ismael, de mandar Ismael embora, porque Sara falou com ele: olha, Abraão, eu vi Ismael maltratando, zombando de Isaac, não vai dar certo. E ele não aceitou, e Deus apareceu para ele e falou assim: escuta sua mulher. Agora, entenda isso aqui. Quando Abraão não tinha que dar ouvidos a Sara, ele deu e deitou com Agar. Quando ele, olha só, entenda isso. Quando Abraão não tinha que ter dado ouvidos a Sara,
ele deu e deitou com Agar. Quando ele deveria dar ouvidos a Sara e mandar Ismael embora, ele não deu ouvidos a Sara. O pai na fé, hein? O pai na fé. Entenda, por favor. Tem pessoas que convivem com você, que trabalham com você, que tem certas coisas que fala, dê ouvidos. Mas tem coisas que não é para você dar ouvido, porque não vem de Deus. O Senhor Jesus conviveu com os discípulos. Ele sabia a hora que era Deus usando, o Pai usando Pedro. Ele falou assim: não foi sangue nem carne, meu Pai que te revelou isso. Mas ele também teve discernimento para dizer: agora é o diabo, arreda Satanás. Ele não disse sai Pedro, ele disse arreda Satanás, sai diabo. E você tem que ver quem convive com você, porque às vezes é o próprio diabo falando, e às vezes é Deus usando. E como eu saber, bispo? Só você tendo o Espírito de Deus para te dar discernimento. Deu para você entender? Agora, por favor, eu quero chegar no ponto principal para terminar. Eles se separaram, e Deus mostrou a Abraão o que ele queria fazer na vida de Abraão. Deus queria fazer coisas grandes, porque Deus prometeu coisas grandes. Agora, é difícil você se manter na fé. Isso é o ponto principal de hoje. É difícil você se manter na fé, esperando a promessa se cumprir, porque Deus não diz o tempo. Depois de muito tempo, que Deus diz assim: Abraão, esse ano sua mulher vai dar luz a um filho, e ele vai se chamar Isaac. Ela chegou a rir. Depois de um tempo que Deus disse que demoraria um ano. Se Deus falasse para você: vou mudar sua vida em tal mês, em tal ano, esperar já seria difícil. Imagine quando Deus não fala. E você sabe que não é o nosso forte esperar, o ser humano não gosta. Mas eu já falei para vocês que uma parte da fé está ligado a esperar. E Abraão e Sara achou que estava demorando muito, e Sara falou: deita com Agar, dá um jeitinho, vamos ajudar Deus, estamos ficando velhos, aproveita. E nasce Ismael, que trouxe um problema na época e traz um problema até hoje. E você sabe disso. Você que conhece, né, o que acontece no Oriente Médio, você sabe o motivo disso, dessa guerra lá. Agora entenda, nessa caminhada para se manter na fé e não ceder é difícil. De repente você está num momento tão difícil da sua vida que você está sendo tentado a um dinheiro desonesto, a uma coisa suja. Não ceda, para que isso não traga prisão, vergonha para a sua família, humilhação. Não ceda, por maior que seja a pressão. É difícil, quando a promessa está perto de chegar, é difícil você resistir, é difícil você se manter na fé. Mas nesse momento que a promessa está perto de se cumprir, você não pode errar. Ele errou, e errou feio. Deus teve misericórdia, manda nós olharmos para ele, porque ele superou. Mas ele errou feio, no momento que não era para errar. Por quê, bispo? Porque estava demorando, a idade estava chegando, e ele achava que era impossível. As coisas que Deus nos promete não são coisas fáceis, são coisas impossíveis. Mas diga: Deus é Deus dos impossíveis. O que Deus promete não tem lógica, não tem sentido, e nós não temos capacidade humana para adquirir. Se você é uma pessoa de fé, você vai ter coisas na sua vida que você vai conquistar sem ter condições, para você dizer assim um dia: ó, eu conquistei isso pela fé. Esse apartamento, esse carro, essa empresa, esse comércio começou sem condição nenhuma, mas foi minha fé que trouxe isso. Se você é uma pessoa de fé, você vai ter condições de conquistar coisas sem recursos, porque Deus vai te dar essa ousadia, essa coragem para você conquistar, se você é de fé. Amém? Se você é uma pessoa de fé, você vai chegar onde você quer e nada te para. Se você é uma pessoa de fé, fé inteligente, fé na palavra de Deus, você vai saber dividir as coisas, para que o sentimento não te atrapalhe, e você não traga pessoas para dentro dos seus negócios, que vão te dar prejuízo, que vão te prejudicar. Então você vai ter coragem para afastar quem tem que afastar, e coragem para trazer quem você tem que trazer. Abraão, num momento difícil, cedeu. Ele cedeu. Ele começou bem, no meio do caminho passou um momento difícil. Quando Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, ele saiu logo. Vê se você sai logo desse desânimo, vê se você sai logo dessa depressão, desse vício.
desse medo, desse conflito. Vê se você sai logo dessa fraqueza. Vê se você para de deixar essas coisas na mão dos outros. Vê se você toma as rédeas da situação e encara logo o que você tem que encarar com Deus, porque com Deus vai dar certo. Eu sei de uma coisa: quem está prometendo para você não é o bispo Jadson. Quem está te prometendo é Deus. E na hora da dificuldade, lembre que quem promete, cumpre. Porque Deus promete e cumpre. Nasceu ou não nasceu Isaac? Ó Sara, ó Sara grávida. E Abraão olhando Sara grávida. Daqui a pouco nasce. E está a criança brincando. Deve ter gente que falou assim: é seu neto? Não, não é meu filho. Eu quero ver o momento chegar. Você trabalha aqui? Não, não é meu. É meu, Deus me deu. Era impossível, mas Deus tornou possível, porque Deus não brinca com a nossa fé. Ele é Deus de promessas, Ele cumpre quando você sabe esperar, quando você confia até o fim. Nasceu Isaac, fica em pé e diga: vai nascer meu Isaac. Fala forte: vai nascer meu Isaac. Vai nascer minha vitória. Escute uma coisa, por favor. É muito fácil, na hora de dar o testemunho. Na hora de dar o testemunho é muito fácil, é muito gostoso, porque já aconteceu. Mas no processo até acontecer, se manter firme na fé, não é para qualquer um não. Muita gente perde a fé, quando não podia perder a fé. Bispo, mas eu estou em conflitos. Abraão também teve. Teve um momento que ele pensou: será que vai nascer mesmo? Será que eu vou ser pai de um filho com Sara mesmo? E eu sei que às vezes bate esse pensamento: será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou sair dessa situação mesmo? Será que eu vou conseguir resolver esse problema mesmo? Tem horas que vem uma pressão para você ceder e voltar para a mão da agiota mesmo, e voltar para os empréstimos de novo mesmo, e começar a vender tudo que você tem barato. Não ceda a pressão, porque Deus vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Olhe para Abraão. Fraquejou, tomou as rédeas da situação e seguiu em frente, superou tudo, mas chegou a Canaã, foi pai de numerosas nações, e hoje não para de nascer filho de Abraão. Espero que você seja um. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe. Gênesis 26, versículo 1. Levante aí sua Bíblia. Aberta em Gênesis 26, 1. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala agora. Todos se calam para te ouvir. Dá ouvidos espirituais e entendimento bem aberto, para que essas pessoas compreendam o que elas vão ouvir. Usa a minha boca agora, a minha mente, mas fala com esse povo e os abençoe, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta em Gênesis 26, versículo 1. Olha bem para mim e entenda uma coisa. O seu plano, o seu projeto de vida pode ser maravilhoso, mas não se compara com os planos de Deus. O homem faz planos, e não são poucos planos que os homens fazem, mas os planos dos homens podem ser frustrados, interrompidos. Uma chuva pode estragar um plano seu. Quantas pessoas estavam para fazer uma viagem e uma doença, uma dor impediu aquela viagem. Quantas pessoas, uma ventania estragou o plano dela. Alguma coisa aconteceu e teve que se adiar aquele plano ou abrir mão daquele plano.
Os homens fazem planos. Você tem planos, você tem projetos. A Bíblia ensina nós a apresentarmos a Deus para que Ele ilumine e venha dar certo. Mas hoje eu quero falar sobre um plano superior, um plano acima do nosso plano. No livro de Jó 42, versículo 2, na versão atualizada, eu vou colocar no telão para você ler comigo. Diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Olha para mim, por favor. O plano de Deus é diferente do nosso. O plano de Deus, nenhum espírito maligno, nenhuma inveja, nenhuma perseguição, nada pode impedir, nenhum homem pode impedir o plano de Deus. Ele não pode ser frustrado. Agora, muitas pessoas vêm para a igreja e elas não entendem a grandeza do plano de Deus, e elas começam a lutar só para suprir as suas necessidades. E quando elas se deparam com algumas dificuldades, elas desanimam, elas se entregam, porque elas não conseguem entender que Deus tem um plano muito grande e quer incluir ela. Quando você começa a viver os planos de Deus, é diferente. O que aconteceu com Isaac? Isaac era filho de Abraão, um homem que viveu pela fé. Quando você crê nos planos de Deus, nas promessas de Deus, você vive pela fé, na dependência dele. Abraão é nosso pai na fé, porque ele creu nos planos de Deus. A única vez que ele saiu dos planos, sem consultar Deus, ele desceu para o Egito, ele só arrumou problema para ele. O filho dele, Isaac, estava numa cidade onde veio a fome. No capítulo 26, no versículo 1, diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão fez o quê? Obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, lê alto. Assim habitou Isaac em Gerar. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora. Estava tudo certo, estava tudo planejado para Isaac ir para o Egito. Na cabeça dele é o seguinte: vai ser melhor para mim. A terra está seca, a fome está reinando, eu vou descer para o Egito, lá vai ser mais fácil para mim, lá vai ser melhor para mim. E aparece Deus, dizendo: Isaac, seu pai me ouviu, não desça para o Egito, eu vou te abençoar nessa terra seca, eu vou te abençoar nesse lugar que todo mundo está fugindo, eu vou te abençoar nesse lugar improvável, mas você vai crescer aqui. E Isaac ficou naquela terra ele foi perseguido, naquela terra ele cavava um poço, tampava o poço, ele abria outro poço e tinha água de novo. Naquela terra quiseram o mal dele, mas Deus honrou ele, e naquela terra ele colheu a 30, a 60 e a 100 por um. Aprenda uma coisa: quando você crê no plano de Deus, Ele permite que você passe por situações difíceis.
que às vezes sai do seu controle, e você vê a coisa desmoronando, e você pensa, estou perdido, não está valendo a pena eu orar, eu buscar Deus. Não, continua tudo dentro do plano dele. Ele permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse para a fornalha, mas não permitiu que o fogo queimasse eles. Ele permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões, mas não permitiu que os leões devorassem ele. Ele permite coisas, mas ele protege. Eu não sei o que Deus está permitindo na sua vida, mas quando você crê no plano, você não para, porque você crê que no final vai dar tudo certo. O plano de Deus é algo tão forte, que mesmo as pessoas zombando de você, você continua firme na sua fé. Você lembra de um homem chamado Noé? Deus tinha um plano, e ele creu no plano de Deus e obedeceu a Deus. No final, foi salvo ele e foi salva a família dele, mas ele foi chamado de velho maluco, ele foi chamado de louco, ele foi zombado, fizeram chacota, como fazem com você. Você ouve, vai lá dar dinheiro ao bispo Macedo, vai lá enriquecer os pastores, vai lá ajudar os ladrões, você ouve isso. Mas aprenda uma coisa, por favor: quando você crê nos planos, no final você vence, e essas pessoas chegam à conclusão que você estava certo e elas estavam erradas. Não sei se está dando para você entender. Quando você crê no plano, você não morre sem que o plano seja concretizado. Por isso que tem gente aqui que quase morreu, mas Deus não permitiu que morresse, porque Deus ainda tem um plano na sua vida. Você pode até ter chegado perto de ter morrido, matar as crianças na época de Moisés, mas Deus tinha um plano de usar Moisés para libertar o povo de Israel, e não mataram Moisés. A mãe dele colocou ele aonde? Num cesto, no rio Nilo, num rio que é cheio de crocodilos, mas fazia parte do plano, e Deus guardou, e a criança chegou até a filha de Faraó, que assumiu ele. Fazia parte do plano. Você não entende como Deus trabalha. Às vezes você tem decepções com pessoas, e Deus permite no processo até esse plano se concretizar. Deus permite você ter decepções com pessoas, para você deixar de depender e de confiar demais nessas pessoas, de esperar demais nessas pessoas. Então Deus permite que você seja frustrado com o homem, para você continuar dependendo e levando fé só em Deus e não no homem. De repente você está triste, porque você foi decepcionado, passado para trás, uma sociedade que deu errado, e você está reclamando de uma coisa que Deus está te livrando. Quando você crê nos planos, pode se levantar o que for contra você. Quando Jesus veio ao mundo, mataram todas as crianças, mas não tocaram nele, porque fazia parte do plano de Deus que ele morresse na cruz. Só tocaram nele na hora que Deus quis, para que se cumprisse o quê? O plano da salvação. Às vezes, no processo da sua vida, do plano de Deus na sua vida, você perde. Mas você perde algo para Deus te dar algo melhor. Jó perdeu, mas era o plano de Deus mostrar a história de Jó, mostrar quem faz o ser humano sofrer, que é o mal. Mas o mal não conseguiu fazer o que ele queria, porque Deus não deixou. Mas tudo que o mal tirou, Deus deu em dobro. Então quando você crê no plano de Deus, você pode perder um carro, Deus te dá um melhor. Você pode perder um emprego, Deus abre a porta melhor. Você pode perder um bem, mas Deus te dá melhor, porque Deus sempre tem o melhor para dar. O plano de Deus não é pequeno. A situação que você está enfrentando não é nada diante do que Deus vai fazer na sua vida, se você crê no plano. Você está entendendo? O diabo fica desesperado, o diabo fica louco,
Sabe por quê? Porque quanto mais ele tenta desanimar quem crê no plano, mais animada a pessoa fica. Quanto mais o mal tenta destruir, se levantar, humilhar, mais forte a pessoa fica, porque ela crê no plano de Deus. E essas palavras que nós lemos em Jó 42:2, na versão atualizada, foi de um homem que no final da vida disse assim: ó, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os meus podem, mas o do Senhor não. Isso são palavras de um homem que perdeu tudo, mas Deus deu tudo de volta e deu dobrado. Amém? Quando você crê no plano de Deus, você pode passar pelo que for, porque você sabe que faz parte desse plano. Você esperava daqui, não veio. Vai vir de onde, bispo? Deus proverá. Deus proverá. Crer no plano não é para qualquer um. A única coisa que faz você não desfrutar do plano de Deus é quando você retrocede. É quando você começa a duvidar. Será que Deus tem palavra? Você gosta que alguém duvide da sua palavra? Será que Deus tem palavra? Não, Deus não só tem palavras, Deus é a palavra. E Deus quer que você creia no plano dEle, no caráter dEle, ainda que esteja tudo desabando. Se Ele vê você confiando no plano dEle, Ele te honra, Ele te abençoa. Você sabe por que a Igreja Universal vence no mundo inteiro? Você sabe por que já se levantou tudo contra nós e não destrói a igreja? Porque ela não é de um homem, era um plano de Deus. Um homem não tinha condições de fazer isso, mas um Deus vivo através de um homem consegue. Então você viu se levantar várias coisas, parecia até em certos momentos que iriam acabar com a igreja, mas fazia parte do plano de Deus, e as portas do inferno não podem prevalecer. Lute se você está com sono, lute para ficar acordado, porque você está ouvindo essa mensagem, também é plano de Deus. Você está aqui, não é porque você quis, porque tem gente que dizia que nunca ia vir aqui, tem gente que dizia que aqui era a casa da moeda, que aqui só tinha ladrão, que aqui não entrava nem morto, mas Deus te trouxe aqui, porque faz parte do plano dele para te abençoar. As pessoas que dão testemunhos, elas passaram por muitas coisas, e tudo que você está passando faz parte do plano de Deus para você dar testemunho. Você não tem que entender o plano, você tem que crer no plano. Quando você crê no plano, você consegue pegar as coisas ruins que aconteceram na sua vida e usar para o bem, e não murmurar e falar: Deus sabe o que faz, se Ele está permitindo, vai ser feita a vontade dEle. E você continua seguindo em frente, e daqui a pouco o plano começa a se concretizar, porque a obra que Deus começa, Ele termina. O mal não quer que você creia nos planos de Deus, ele não quer isso. Ele não quer que você tenha a sua fé aqui, ó, na palavra. Ele quer que você seja emotivo, ele quer que você viva de circunstâncias. Está tudo bem, você está mostrando todos os dentes. Está tudo mal, você acha que Deus não é com você. É assim que Ele quer ver você, subindo e descendo, um dia cheio de fé, um dia querendo sumir. Ele não quer você alicerçado no plano de Deus. Quando você crê no plano de Deus, quem tenta te prejudicar nem sabe que está te ajudando. Quando você crê no plano de Deus, você arrebenta. Quando você crê no plano, você começa a viver o sobrenatural, você começa a ter experiências fortes. Agora entenda, quando você está dentro do plano de Deus, o diabo faz uma pressão muito grande para você não aguentar. E você precisa do Espírito de Deus, você tem que ter Deus,
Porque tem momentos que você passa que só Deus para te sustentar. Tem momentos que você passa que são dificílimos, mas Deus te sustenta. Deus fala com você coisas que Ele não fala com ninguém, é direto com você. Ele te capacita e você consegue vencer coisas sem você ter nenhuma condição, mas você vence por causa dele, para que o plano seja realizado. Eu peço que o Espírito de Deus faça você entender a grandeza do plano, porque esse plano não tem limites. Esse plano vai te abençoar aqui nessa terra, e quando você partir dessa terra, esse plano vai continuar, porque ele se estende para a eternidade. É plano de Deus te salvar também. Uma vez um homem chamado Amã, ele tinha certeza que ele ia acabar com os judeus. Você conhece a história? Ele fez de tudo para poder destruir os judeus. Já tinha até um dia certo para aniquilar todos. E Deus usou uma mulher chamada Esther. Um dia eu vou falar dessa passagem com mais detalhes para você. E ele pensava que ia acabar com Mordecai, ele pensava que ia acabar com os judeus, mas ele não entendia que aquele povo fazia parte do plano de Deus. E no dia que ele fez de tudo para acabar, foi no dia que Deus deu o livramento e deu a vitória. Eu creio nos planos de Deus. Quando você vive os planos de Deus e alguma coisa não acontece como você esperava, por exemplo, você vai sair, você se atrasa, você perde o horário, você perde um ônibus, você perde alguma coisa, você fica tranquilo, porque você sabe que você está dentro do plano. Deus pode estar te livrando de um assalto, de uma tragédia, de alguma coisa, até de um acidente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu demorar, eu fui ver uma igreja, fazer uma reunião na igreja, e na hora de ir embora, minha esposa falou: só um minutinho, amor, vou no banheiro. E atrasou alguns minutinhos para ela ir no banheiro. E depois que eu saí, eu vi um acidente na minha frente. Minutos antes de eu passar, o acidente aconteceu. Era Deus me livrando. Porque quando você crê nos planos de Deus, você deixa Ele cuidar de você. Você não reclama. Hoje eu estava vendo as histórias das pessoas que não morreram quando as 2 torres de Manhattan caíram. Uma disse que comprou um sapato novo e deu bolha e não deu para chegar no horário. A outra, o filho, o outro pegou engarrafamento, o outro, mas era Deus livrando, porque ainda tinha um plano. Quando você crê no plano, Deus fala com você. Tem dias que Deus te prepara, tem madrugadas que Deus te acorda do nada, não é vontade de ir no banheiro, não é nada, é só para você orar. Ele está avisando: ore, me busque, esteja revestido. Quando você está dentro do plano de Deus, ninguém te engana, pode fazer as coisas mais escondidas, Deus traz tudo à tona para você. Quando você crê no plano de Deus, você está protegido nos lugares mais perigosos. É mais fácil quem quer te matar morrer do que tocar em você. Quando você crê no plano, você começa a experimentar coisas que você nunca imaginou. Às vezes na sua cabeça não consegue fechar, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Depois você lê Isaías 55, do 8 ao 11, você vai ver que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Ele não pensa como nós pensamos. Eu não sei se você já tentou alguma vez montar um quebra-cabeça já. Uma vez eu comprei um quebra-cabeça, não sei de quantas mil peças, foi horrível. Foi horrível, porque eu queria montar logo, eu não consegui montar no mesmo dia, e eu pegava uma peça e falava: acho que está errado, essa peça não é daqui. Mas daqui a pouco foi se encaixando, e eu vi que aquela peça era dali. Na hora eu não entendia. Deus vai dando peças e vai encaixando. Ele não fala tudo de uma vez, o que Ele vai fazer, mas a sua parte é confiar num Deus que merece crédito. Mas o plano dele não vai ser frustrado na sua vida. E não é pequeno, diga: é grande. Fique em pé, diga: eu creio no plano de Deus.
Não importa o que você está passando, o plano de Deus é maior e no final vai dar certo para você. Não importa o que você perdeu, diga: Deus tem coisa melhor para mim. Diga: não importa a porta que fechou, Deus tem uma melhor para abrir. Quando você crê no plano, o que faz as pessoas chorarem, entrar em desespero, você tem paz. Olha para mim, por favor. O plano, não se esqueça do plano, é maior do que o seu. Você veio buscar algo aqui, mas Deus tem algo maior para te dar. Você quer a solução de um probleminha, Deus quer, escute por favor, Deus tem algo muito maior. Quando você começa a colocar sua cabeça nessa palavra aqui, sua cabeça, só isso que Deus quer, ó, sua cabeça aqui, e você começa a crer nos planos, você começa a viver como os heróis da fé viveram. Sabe por que eles arrebentaram? Porque eles creram em quê? No plano de Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus. Você pode nem acreditar em mim, mas se você apoiar sua fé aqui, ó, você vai arrebentar. E quem pensa que você está mal porque você perdeu tudo, nem imagina o que Deus tem de grande para te dar. A glória da segunda cara você é maior do que a primeira. Não tem idade, você pode não ter estudos, você pode não ter aparência, você pode não ter nada, mas se você crer no plano de Deus, você vai arrebentar. Nós vamos orar agora. E de repente o mal está fazendo de tudo para te desanimar. De repente aconteceu uma cura na sua vida que você fala assim: bispo, a coisa virou. Fique tranquilo, porque se faz parte do plano, daqui a pouco Deus desvira. E você diz assim: bispo, mas a coisa agora desandou. Fica tranquilo que vai voltar a andar tudo direitinho, melhor do que antes. O plano. E eu quero que você saia daqui com isso na cabeça. O quê? O plano. Deus tem um plano. E eu creio que é perfeito, eu creio que é grande, eu creio que o plano dele é o melhor para mim. Quando você crê no plano dele e alguma coisa dá errado, fica tranquilo, isso não era para mim não, Deus tem algo melhor. Lembra daquela história que eu falei aqui? Eu gosto dessa história, que a mulher ligou para a rádio falando: estou passando fome, estou dando meu endereço, se vocês puderem me ajudar aqui. Aí tinha um homem ouvindo a rádio que tinha um pacto com o diabo. E ele chamou 2 servos dele, 2 empregados dele, mandou comprar 2 carrinhos de compra lotado e falou: leve lá na casa dela, e quando ela perguntar quem deu, diga: foi o diabo. Compraram, levaram na porta dela, ela recebeu os 2 carrinhos, e eles ficaram esperando ela perguntar quem deu. Ela não perguntou. Quando ia fechar o portão: a senhora não vai perguntar quem deu não? Não, quando Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo. Deus usa até pessoas endemoniadas para te abençoar. E nem as pessoas endemoniadas que convivem com você pode ser envolvida com o diabo que for. O que está em você é mais forte, e você faz parte do plano. Quem crê no plano não tem medo de inveja, de olho grande, de tem uma pessoa do meu lado, minha vizinha, uma pessoa que foi trabalhar, meu concorrente é envolvido com A, com B ou com C. Diga: eu sou envolvido com Deus. Tem alguém mais forte do que Deus? Nós vamos orar agora. Talvez você está num processo que faz parte do plano de Deus, mas está tão difícil para você. Peça força para Deus, porque esse plano vai se realizar. Cedo ou tarde, ou eu ou um dos meus companheiros vai colher o seu testemunho. E não vai ser pequeno não. Você vai dizer bem que naquele dia Deus falou através da boca do bispo. Ele tinha um plano tão grande, maior do que eu imaginava. Se é para você, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Venha fazendo dessa canção sua oração. Vamos lá. Eu creio nos planos de Deus. Eu creio nas promessas que Ele tem para mim. O mundo pode até duvidar. No tempo do Senhor, tudo vai se cumprir. Cante: eu creio nos planos. De Deus. Eu creio nas promessas que Ele tem para mim. O mundo pode até duvidar.
para mim, por favor. No tempo do Senhor, tudo vai o quê? Vai se cumprir. O que Deus tem para você vai se cumprir. Bispo, mas eu estou morando de favor. Bispo, eu fui para a casa da minha mãe, da minha sogra. Bispo, eu perdi o meu carro. Bispo, eu perdi minha casa, meu apartamento. Eu perdi minha empresa, não importa. Deus tem algo maior. Deus não ia trazer você para cá para ficar brincando com você. Ei, eu emprestei minha boca, foi a Deus para falar com você. Escuta, por favor, é Deus que te traz aqui. Eu quero que você creia no plano. Chumbo grosso, bispo, creia no plano. Bispo desandou, creia no plano. Bispo piorou, creia no plano. Porque cedo ou tarde você vai poder dizer assim, ó, o plano se realizou, bispo. Deus é Deus. Levante suas mãos. Fale com Deus agora. Abra a tua boca, minha amiga, meu amigo. Todo mundo de pé, erga as tuas mãos e fale com Deus Todo-Poderoso. Fala com Deus que não falha. Fale com Deus que é vivo, que promete, cumpre. Fala com Deus que te escolheu. Seja forte. Pare de murmurar, pare de reclamar. O diabo é que quer te ver desanimado, desmotivado. Fala para Deus, me dá forças. Eu creio no teu plano, eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas, eu creio, o Senhor tem palavra, o Senhor é Deus de palavra, e eu coloco a minha fé, eu apoio a minha vida na tua palavra. O Senhor não vai esquecer de mim, o Senhor não vai falhar comigo, o Senhor não vai me deixar na mão, o Senhor não vai permitir, o Senhor não vai permitir que eu seja derrotado, que o teu nome seja envergonhado na minha vida. Fala com Ele, fala com Ele. Eu não entendo teus planos, tem hora que eu não entendo nada, tem hora que minha vida toma um rumo, que eu fico assustado, com medo. Me perdoe na minha falta de fé, me perdoe nos meus pensamentos pequenos, mas eu quero crer nos teus planos, eu quero crer nos teus planos. Isso, fala para Ele: eu quero, meu Deus, eu quero me colocar debaixo dos teus planos. Meu Deus, nós vemos, meu Pai, o diabo trabalhando para tirar a pessoa de debaixo do teu plano, porque a única forma, uma só, não tem duas, é a única forma que ele tem de poder impedir o plano de se cumprir na vida dela, é tirar ela de debaixo do teu plano. Mas nós, meu Pai, nós nos colocamos debaixo do teu plano, nós confiamos, nós cremos, nós agora, meu Pai, nos colocamos nas tuas mãos e não vamos permitir nada e nem ninguém implantar em nós o medo, o pavor, o desespero. Não, meu Deus, nada e nem ninguém, nem situação contrária, nem situação adversa vai nos fazer duvidar do teu plano. Mas nós vamos, meu Pai, caminhar de fé em fé, caminhar, meu Deus, confiando que o teu plano é grandioso e tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem para nós, nós vamos alcançar. Não diga nada, feche os seus olhos, coloque as suas mãos na altura do coração, coloque as suas mãos na altura do teu coração. Não diga nada. O que o mal já investiu na sua vida, o que foi de pessoas que o mal já usou para te prejudicar, o que já foram de vezes que você teve que recomeçar do zero. Quantas lutas você já venceu na vida? Até quando você não tinha abraçado a fé, Deus te dava livramentos, porque Ele sabia que você ia se entregar para Ele. Até o que aconteceu de ruim com você
Foi para te trazer aqui, Deus permitiu. Porque tudo coopera para o seu bem. Até as piores coisas da sua vida. Faça dessa canção sua oração. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Levante as mãos e cante: os planos de Deus são maiores. Os planos de Deus são maiores que os teus. Tão grandes que nem pode. Diz que nem pode imaginar. Não desanime, filho. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas. Minhas promessas vão te acreditar. Cante forte: os planos de Deus. Os planos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Na presença tu vais prosperar. Levante as mãos. As decepções que você teve com pessoas, é só para você depender mais de Deus. Ele não vai falhar com você não. Creia no plano. Passou perto de morrer, teve AVC, problema de coração, foi internado, teve Covid, aconteceu de tudo. Mas você está vivo porque ainda tem um plano. Foi assaltado, faliu, mas você está vivo. Diga: meu Deus, eu creio nos teus planos, eu creio nas tuas promessas, eu creio que na tua presença eu vou prosperar, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus.